Olá, saudações a todos. Eu sou o professor Lester e a nossa pergunta de hoje é: você é leal ao dar as más notícias para o seu time? Pensa nisso, porque a sua reputação pode depender disso. E é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse capítulo da nossa jornada do conhecimento de gestão e empreendedorismo. E hoje, na área de gestão, a gente vai falar sobre uma habilidade fundamental para qualquer gestor e que ele tem que aprender e praticar de forma correta, que é justamente o momento em que ele dá as más notícias para o time dele. É fundamental que ele destaque a importância na abordagem correta ao comunicar determinada notícia, sabendo como passar isso e principalmente sem deixar a confiança e o moral da equipe baixar. Dependendo da forma com que ele faz essa comunicação, ele pode servir de inspiração e motivação para que esses colaboradores cresçam para resolver o problema, ou ele pode completamente destruir essa abordagem, essa visão dos colaboradores. E é isso que ele tem que aprender a fazer com maestria. É isso que a gente vai procurar tocar em táticas eficazes e algumas dicas no dia de hoje nessa apresentação. É uma situação extremamente delicada, mas que a gente vai abordar mais uma vez por meio de uma fábula, onde a gente espera que vocês prestem atenção e anotem os três principais tópicos para que a gente possa discutir logo em seguida. Então, a nossa fábula de hoje é sobre o mistério da colheita perdida. E essa colheita, ela ocorreu justamente numa pacífica aldeia onde já há muitos e muitos anos, tanto os humanos quanto os animais conviviam em perfeita harmonia. A qualidade de vida era boa, a comunicação era boa e praticamente eles conseguiam superar os problemas de forma autônoma, sozinhos. O grande problema é que surgiu, num determinado momento, uma praga completamente devastadora para suas colheitas. E isso colocou em risco toda a sobrevivência, tanto dos humanos quanto dos animais. O sábio elefante, que era o líder daquela aldeia, resolveu compartilhar a má notícia com todos. E tinha que fazer isso de uma forma extremamente delicada. Ele preferiu reunir todo mundo e, passando uma sensação de calma, com palavras tranquilas, ele resolveu abordar o assunto de uma forma extremamente direta. Ele reconheceu a gravidade do problema, falando o impacto que aquilo ali poderia ter, e ressaltou a importância realmente de cada um dos animais, cada uma das pessoas daquela aldeia poder enfrentar aquele desafio juntos, de forma sinérgica, congregando conhecimento e esforços para poder superar a dificuldade. Ele, em momento nenhum nessa conversa, ele foi negativo. Pelo contrário, ele focou sempre na solução do problema e não no impacto negativo que aquilo poderia ter na aldeia. Todos podiam colaborar da sua forma para poder enfrentar esse problema. E é isso que ficou bem claro para todos. O sábio elefante ele foi direto ao ponto, focando em algumas evidências e principalmente nos fatos, que tinham que ser extremamente claros para que as pessoas e os animais pudessem entender. Ao invés dele abalar o moral das pessoas e dos animais, fazendo com que elas ficassem com o moral baixo, pelo contrário, ele inspirou as pessoas com um tom otimista que ele abordava. Além disso, ele estabeleceu não somente as metas para a realização, como também as estratégicas para superar aquela crise que se mostrava da mais alta relevância. Ele, em momento algum, ele abalou o moral dos animais e o moral das pessoas, o que fez com que todos eles se sentissem extremamente empolgados e inspirados a superar o problema. Ele conseguiu gerar, no seio daquela sociedade, esperança e fé no futuro, motivo pelo qual todos se uniram e conseguiram, aos poucos, superar as dificuldades e dizimar a praga. Bom, e aí? Depois de terem ouvido essa fábula que a gente teve a oportunidade de contar, vocês conseguiram anotar os três pontos principais para a gente conversar? Então vamos lá, do meu lado. O primeiro deles,
O líder, no caso aqui o leão, ele tem que comunicar com confiança e com clareza, demonstrando o tempo todo a compreensão do problema como um todo e principalmente passando a mensagem de que as pessoas, os colaboradores, conseguem superar aquela dificuldade. Agora, conseguem não de uma forma isolada, elas conseguem transformar, ou conseguem consolidar, ou conseguem superar aquela dificuldade como uma equipe, trabalhando juntos. Esse é o primeiro. O segundo ponto, então, é preciso que o líder ou quem está gerenciando aquela situação negativa seja capaz de contextualizar e relacionar a notícia, a má notícia que está sendo dada, com os objetivos daquela sociedade ou daquela empresa. Uma vez que contextualize, seja o pior possível ou não da notícia, com os objetivos e mostre os impactos e as relações entre elas, a partir daí ele vai estar mostrando um senso de tudo que está acontecendo e uma contextualização do negócio. A importância de enfrentar juntos o impacto que essa notícia negativa traz para os objetivos da empresa também é algo muito importante. Então, o segundo é contextualizar e relacionar a notícia com os objetivos. E, finalmente, o terceiro ponto, que esse sim é fundamental e que o líder tem que ter na abordagem e na comunicação dessa má notícia para todos os funcionários ou todos os colaboradores, é que ele tem que ser sempre muito direto e principalmente otimista. Ele tem que comunicar aquela notícia de uma forma franca, honesta e direta, né? Passar os fatos e informações para cada uma das pessoas, para que não fique o disse-me-disse e conversa de corredor. Então, ele mesmo é o responsável de passar de forma autônoma, de forma real e de forma coerente os fatos e as informações. E, finalmente, encerrar o discurso dele, ou encerrar essa comunicação da má notícia de uma forma otimista e acreditando realmente que, junto com a equipe, junto com cada um dos membros daquela empresa, eles são capazes sim de superar dificuldades, estabelecendo inclusive metas para o futuro, não só para superar a dificuldade, mas para atingir um estágio ainda superior ao que eles estavam anteriormente, aquele problema que estava sendo comunicado. E aí, pessoal, depois de tudo isso que eu falei, por acaso você divergiu, você discordou de algum desses que eu falei, ou melhor, você achou algum que eu não tenha comentado? Comenta aqui embaixo. Faço questão de ler, de analisar, de comentar e de agradecer a cada um de vocês. Aproveita para seguir a gente, para se inscrever no canal para receber mais fábulas e principalmente para compartilhar, para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas. Então, foi rapidinho até agora, né? Se você por acaso deixou de ver algum dos vídeos anteriores, volta lá e assiste. Se quiser assistir de novo, assiste, comenta e adiciona conhecimento para a gente. Se você já fez tudo isso, espere, porque você não perde por esperar os próximos vídeos que a gente vai postar. Obrigado por estar com a gente e obrigado por ajudar a construir esse conhecimento e fazer chegar ao número máximo de pessoas. Forte abraço, até a próxima.